Fala galera, hoje eu vou falar sobre Audio Signal Flow, traduzindo fluxo de sinal de áudio. O fluxo do sinal de áudio é o caminho que o áudio leva da fonte até chegar na saída final de determinada interface ou processamento envolvido, na geração do som audível, a partir de impulsos eletrônicos ou gravações. Gravação analógica. Uma console analógica, também conhecida como placa de mistura, é um dispositivo de encaminhamento à multiplicidade de sinais de áudio presente em uma gravação em várias saídas. Essas placas permitem que o sinal de áudio a ser controlado seja dividido, filtrado e de alguma forma ajustado internamente por outros dispositivos no ambiente elétrico. O mixer analógico é geralmente a peça central do equipamento em um estúdio de gravação ou apresentação ao vivo. Gravação digital. A gravação de áudio digital é uma inovação muito recente e eficiente na indústria da música. Permitiu uma enorme expansão da capacidade de se manipular o áudio depois de ser gravado. Na gravação digital, o sinal de áudio é convertido em informação digital que um computador pode processar. Nos computadores usamos uma DAW, abreviação de Digital Audio Workstation, ou traduzindo, Estação de Trabalho de Áudio Digital. A função principal dessa ferramenta é lapidar a música digitalizada e transformá-la em um produto de som agradavelmente audível. As estações de trabalho de áudio digital da atualidade podem ser consideradas uma verdadeira cadeia de fluxo de sinal. No meu vídeo anterior mostrei para vocês o setup de gravações que estou usando no momento no Pro Tools. São 4 máquinas que fazem o processamento inicial de todos os instrumentos gravados, né? E nesse vídeo eu quero falar justamente sobre Signal Flow, né? Sobre o fluxo de áudio, do sinal de áudio, para que se tenha realmente, principalmente para os iniciantes, uma noção de como um simples instrumento que você pluga na sua superfície de áudio aí, né, na sua placa de som, o que exatamente esse sinal de áudio faz, né, por que caminhos ele passa antes de sair nas suas caixas de som ou nos seus monitores, certo? Então vamos lá. Bom, eu estou aqui no Paint e vou fazer um gráficozinho aqui, né, um diagrama. É o diagrama do fluxo de sinal no Pro Tools, né? Então vamos lá. Pro Tools 10. Ok? Diagrama do fluxo de sinal. É o famoso Signal Flow. Quando a gente vai fazer uma gravação, o que necessariamente a gente tem que ter? Um computador, obviamente, e fora o computador, o principal que a gente tem que ter, o que é? Uma placa de som, né? Não importa se é uma placa simples ou uma placa do caramba. A gente tem que ter uma placa de som. Não importa se ela tem 2 entradas ou 20. Nesse diagrama do fluxo de sinal, tendo a placa de som, qual é a primeira coisa, qual é o primeiro quesito para que a gente faça a gravação? O primeiro quesito
Vamos colocar para cá. Source significa fonte. O que mais? Origem. Origem eu acho que fica melhor, né? Eu posso usar aqui uma palavra que eu gosto muito. Limiar. Ah, garoto. Então, source é a fonte do sinal. É o limiar, é a origem do sinal que está entrando para essa superfície. Então, vamos usar aqui. Vamos usar a origem, né? A origem colocar aqui para cima. Entrada do sinal, origem. Ok? Quais são os elementos que vão fazer parte da origem do som que vai entrar na placa, né, na superfície de áudio, na placa de som? Então vamos lá. A gente pode colocar aqui microfone. O que mais? Violão. Guitarra. Baixo. Pô, um monte de coisa. Piano. Para a gente não perder muito tempo, vamos colocar aqui um etc. Ok? Então, na origem, a origem do sinal que a gente vai jogar para dentro do computador através da placa de som pode ser qualquer instrumento. Microfone, violão, guitarra, baixo, piano, órgão, sei lá, bateria, quer dizer, qualquer coisa. Esse sinal vai entrar na superfície. E o oposto disso, o que que é? O oposto. Vamos colocar aqui. É o final output. O que que significa o final output? É a saída final, não é isso? A saída final é justamente o contrário da origem lá, né? Da entrada. Então, também não, aqui não tem nenhum segredo. A saída final a gente põe aqui para baixo. Então, o sinal ele vai percorrer da origem lá, né? Dos instrumentos, microfone, toda a parte de entrada na placa, ele vai percorrer isso aqui, ó. Até chegar lá embaixo na saída do sinal. Correto? Agora, o mais importante disso tudo, entre a origem e a saída final do elemento que você está gravando, o que que é? É o que está aqui no meio. É o que vai gerenciar isso tudo. O que que vai gerenciar isso tudo aqui? É a ferramenta que a gente usa para trabalhar esse sinal, né? Esse fluxo de sinal de áudio. E essa ferramenta chama-se DAW, Digital Audio Workstation, ou Estação de Trabalho de Áudio Digital. Essa DAW nós temos diversas, né? Poderia ficar aqui relacionando um monte aqui. Nós temos, além do Pro Tools, nós temos o Cubase, nós temos o Reaper, nós temos o Sonar, o Studio One, temos o Logic. E aqui eu poderia ficar perdendo um tempo do caramba aqui, que eu vou relacionar um monte aqui, né? O que não falta no mercado hoje em dia é estação de áudio digital de trabalho, certo? E eu resolvi falar do Pro Tools. Então isso tudo aqui é só para a gente dar uma ideia, né? Para a gente chegar no ponto que eu queria. Então vamos lá. A origem, a entrada do sinal, saída final, que é o resultado final. Posso colocar aqui resultado final.
resultado final ok? Então tá aí. Então vamos fazer o nosso diagrama aqui de como percorre na arquitetura do Pro Tools 10, como o sinal percorre, ok? Então vamos lá. Deixa eu puxar aqui a gradezinha para me auxiliar. Fazer aqui um quadrado. Ok? Essa é a primeira entrada do sinal. Eu vou dar um nome aqui em vermelho. Arquivo de onda. O primeiro setor, que quando você joga o sinal para dentro do Pro Tools, o primeiro sinal que ele percorre é através da Edit Window, já criando ali em tempo real um arquivo de onda. Vou colocar a setinha aqui. Tá aí, entrada do sinal aqui, fruto da origem do sinal. Entrou para dentro do Pro Tools, criou-se o arquivo de onda. Logo em seguida, vamos copiar aqui para a gente não perder muito tempo. Deixa eu usar a gradezinha para me auxiliar aqui. Ok. Seguindo o sinal aqui. Vai ter que diminuir. Ou então puxar mais para cá. Ok? A segunda situação são os slots de inserts. Tá legal? A origem do sinal, né, o instrumento, o microfone entrou, já criou um arquivo na Edit Window, arquivo de onda. O sinal passa em seguida pelos slots de insert. Aqui nos slots de insert, o sinal pode ser processado de duas maneiras, através de máquinas virtuais, que a gente chama de plugins, ou através de máquinas físicas, que a gente chama de hardware, que é um equipamento físico, um efeito, que você entra também através de insert. Ok? O terceiro passo, o que é? É o fader, né? Vamos lá no fader. O fader eu vou fazer um pouquinho mais largo assim. Ok? Fader. O diagrama já tá dando para acompanhar, né? Ok?
fader. Aqui a gente vai fazer 4 botõezinhos aqui. No fader de volume, só que não está dando certo aqui, vamos calmar. Sim, acho que tá bom. Segundo aqui. Terceiro. E o quarto, certo? São 4 botões no fader de volume do Pro Tools. E aqui a gente tem o input. A gente tem a chave REC de gravação para acionar, para gravar. A gente tem aqui o solo e o mute, ok? Tá aí o fader. Nesse meio termo a gente tem uma passagem de sinal aqui para os sends. Vamos aproveitar aqui essa. Vamos jogar aqui. Sends, ou mandadas, né? Mandadas auxiliares. E esse send aqui é conhecido como pré-fader. Por quê? Porque é uma mandada antes do fader de volume aqui, certo? Então aqui a gente precisa também fazer aqui uma setinha do sinal. Ok? É um sinal que sai após os inserts. Ele se divide, né, paralelamente para o fader de volume e para o pré-fader, né? O send pré-fader aqui, né? As mandadas de pré-fader. Ok? Seguindo. O sinal do Pro Tools vai para o panner. Ok. Vamos fazer também 2 botõezinhos ali no panel. Ver se dá para fazer daqui. Acho que dá. Botão esquerdo e o direito. Que a gente pode até dar um capricho aqui, ó.
canal esquerdo e canal direito. Tá? É o panner. Vamos pegar aqui a setinha do Signal Flow. Ok. Aqui a gente vai ter a mesma coisa que a gente teve aqui em cima, né? Vou jogar a grade aqui para me auxiliar. São as mandadas de pós-fader. As mandadas de pós-fader. Pós-fader. São as mandadas que, obviamente, são feitas após o sinal passar pelo fader de volume ali. Certo? Isso tudo aqui é interessantíssimo de você saber isso, cara. Parece que não, mas é muito interessante. E graficamente, assim falando, é bem mais agradável e bem mais inteligível, né? Eu acho. Ok? Salvando meu gráficozinho aqui. E no final de tudo aqui, o que nós temos? Nós temos eu acho que não precisava nem fazer. É o sinal final aqui. É o output, né? Que é a mesma coisa que essa saída final aqui embaixo, né? Mas tudo bem, eu fiz ali, não tem problema não. Vamos mandar a setinha do sinal. Tem que puxar mais para cá. Mais um pouquinho. Ok? Esse output aqui é nada mais é do que a saída final aqui, tá? Mas eu fiz ali o quadradinho, não tem problema não. Tá? Vamos centralizar isso aqui. Porra, sou bom de diagrama, hein, cara? Não sabia disso não, hein? Vamos tirar aqui isso que está escrito aqui. Vamos puxar mais para cá. Centralizar aqui. Certo? Beleza. Tá aí o diagrama. Só está faltando aqui o seguinte. A seta final aqui de saída. Ok? Então aqui é o sinal em série. Ele entra da origem da placa de som. É feito, em primeiro lugar, o arquivo de onda na Edit Window, né? Depois ele passa pelos inserts, né? Pelos slots de inserts, onde são adicionados
ou máquinas virtuais chamadas plugins, ou máquinas físicas, que são chamadas de hardware. Tudo por aqui. Depois o sinal é dividido. Ele vai para o fader de volume e pode ser criado aqui em paralelo uma mandada, né? Um send em pré-fader. Ou, depois do fader, o sinal é dividido, vai para o panner, né? Que é onde faz o panorama do áudio. E o sinal também é dividido por um fader, um pós-fader, né? De send, de mandadas. Tá? Então aqui tem outra saída de sinal aqui. Certo? Isso se for usado o pré-fader, né? Não, na realidade são duas saídas, né? São dois sinais paralelos que vão sair para o resultado final aqui. Por isso que é interessante usar mandadas auxiliares. Porque o sinal vai em paralelo, né? Com a qualidade bem melhor do que os inserts aqui que vão em série. Né? E aqui o sinal do pré-fader, né? Que é uma escolha, né? Pode fazer o send com pré-fader ou pós-fader, né? É opcional. Então tá aí. O diagramazinho até que não ficou feio não, hein, cara. O negócio do improviso que eu fiz aqui, pô, ficou legal, cara. Então, entre a origem do sinal de áudio que entra pela placa de som, lógico, pelo Pro Tools, né? Ele vem, é feito um arquivo de onda na Edit Window, é o primeiro ponto por onde o sinal passa. Depois ele vem para os slots de inserts, né? Onde recebe ou não plugins físicos ou virtuais. Né? O sinal segue seu destino para o fader de volume, podendo paralelamente ser mandado uma mandada auxiliar de pré-fader aqui antes do fader de volume, que vai paralela. No fader de volume tem a entrada de sinal, tem a gravação, o botão de REC, solo e mute. Depois do fader de volume, ele passa pelo panner, né? E depois do fader ainda podendo fazer uma mandada pós-fader. Então é essa mandada pré-fader ou a pós-fader, né? Tá? Ou uma ou outra, não existe as duas ao mesmo tempo. Você tem que escolher se quer fazer a mandada auxiliar antes do volume, do fader ou depois, ok? Seguindo aqui pelo panel, ele desce e já sai pela saída. Obviamente que a automação é logo aqui no início, automação de volume, é no arquivo de onda, né? E automação de panner aqui no panner. E esse é o diagrama do fluxo de sinal do Pro Tools, para que você entenda como é que funciona essa relação de gravação do sinal pelo Pro Tools, ok? Isso aí, espero ter ajudado. Um grande abraço, fui!